Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo, muito a viagem. Hoje vou dar continuidade um bocadinho ao vídeo do ontem relacionado a como quebrar condicionamentos sociais. Nada mais é do que uma expressão para como contrariar, quebrar aprendizagens que foram feitas ou introjeções que recebemos de impulsos que não são nossos, de normas que não são nossas, de ideias que não são nossas, mas que são dos outros, do mundo exterior, da sociedade, de grupos, da socialização, do sistema de ensino, do sistema político, seja lá do que for. E é nesse sentido que eu usei a palavra conhecimento social, de como quebrar conhecimentos sociais. E claro que para nós descobrirmos isso é necessário muita introspeção. Ou às vezes só alguma. Porque às vezes a pessoa, argumentaria eu, pode estar tão negligente daquilo que é as suas necessidades de introspeção, diria eu, que talvez possam ser necessidades de introspeção que todos nós devemos ter. Ou pelo menos acredito que devemos ter. Pelo menos Carl Jung argumentaria, esta era uma mensagem dele, pelo menos parte dela, que isto é fruto do livro O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung, psicologia junguiana. Ele argumentaria que havia uma possibilidade de a nossa consciência se ter desenvolvido devido a consequências de atos irrefletidos. E ele dava um exemplo excelente. Imaginem lá, há muitos anos atrás, antes de desenvolvermos a consciência sofisticada que temos hoje sobre os outros e sobre nós, sobre os outros de forma mais implícita, mas também as temos, através de sistemas de mímica que as crianças fazem muito bem, mimicando os adultos, inclusive a sua cognição, e nós adultos também fazemos, mesmo que seja de uma forma mais subtil e não tão consciente, mas é possível. Por isso é que nós devemos ligar também ao nosso sentido de intuição, porque nós temos uma maquinaria espetacular para ler o outro. Agora, claro, pelo meio, de forma inconsciente, também estamos cheios de enviesamentos. Tendencialmente, estamos programados, digamos, para ver um lado específico, dependendo das nossas experiências, do nosso passado, da nossa história, dessas variáveis todas super complexas. E por isso é que a terapia é interessante, porque ao viajar pelo mundo interior, percebemos se aquele enviesamento que temos, digamos assim, se é verdade, ou pelo menos é uma verdade funcional, ou será que não é assim tanto. E fazemos isso através do questionamento. Do questionamento, claro, pensado, não é? Com ferramentas sofisticadas, pedem ciência, pedem evidências, não é? Ou em terapias que deram resultados, não é? Comprovado cientificamente, ou corroborado, pelo menos pela ciência de alguma forma. E eu acho que isso é espetacular. E um exemplo disto, Carl Jung partilhou, aliás, eu não quero dizer bem Carl Jung, porque este argumento que eu estou aqui a partilhar, esta possibilidade, foi do livro O Homem e seus Símbolos. E o livro do Homem e seus Símbolos foi o último livro que Carl Jung participou em vida. E ele escreveu o último capítulo e digamos que passou assim uma vista de olhos, fez uma revisão das ideias fundamentais que já estavam no livro, escrito por outros dos seus seguidores, e morreu antes do livro ser publicado. Mas, segundo o que é passado no prefácio, a ideia com que eu fiquei de cabeça e de memória, não é? É que ele já tinha revisto fundamentalmente as ideias basilares com uma das suas colegas mais próximas dele, que estava tudo ok. Revisado já por Carl Jung, só ali alguns pormenores, mas a ideia fundamental estava lá. Que foi um livro publicado ali. Carl Jung morreu em 1961, o que é super novo. Super novo no sentido de foi há muito pouco tempo atrás, foi tipo só 60 anos atrás. É muito pouco. E as ideias de Carl Jung foram revolucionárias, porque ele trouxe para a popularidade conceitos como a introversão e a extroversão. E foi só há menos de 60 anos atrás que estes termos de introversão e extroversão vieram a público. E hoje em dia são completamente banalizados e normais. Responsabilidade de Carl Jung. E muito bem. Então você já imaginou o que era nós não nos conseguirmos compreender a nós e aos outros por meio desta palavra como introspeção ou extroversão? Imagina não termos estes rótulos ou outros, não gosto de ter rótulos, mas imagina não termos estas ferramentas para compreendermos-nos a nós e aos outros, nem introversão, nem extroversão, e consequentemente todas as outras palavras que temos e usamos hoje associadas à personalidade, porque Carl Jung foi dos primeiros, eu acredito que estou certo, a falar sobre traços de personalidade, introversão e extroversão. Eu acredito que estou certo. Porque acredito que foi a partir daí depois, consequentemente, que se desenvolveu os outros conceitos de personalidade, porque os primeiros foi de Carl Jung de introversão e extroversão, 99% de certeza. Então imagine o que é nós não temos estes nomes para conhecermos a nós próprios ou aos outros. Como é que seria? A nossa consciência era muito menor, porque nós nem tínhamos consciência de que é o conceito de introversão e extroversão. Imagina só o que é a invenção deste construto
nos deu para nos ajudar a compreender melhor a nós e ao outro. O que é espetacular. E na altura, como pode deduzir, acredito eu também, que era necessário compreender. Mas afinal, o que é isto da introversão e extroversão? Porque era um conceito completamente alheio. Imagina um adulto de 30, 40 anos a aprender este conceito. É preciso pensar, refletir um pouco, analisar. E hoje em dia é super banal. Um bom insight que podemos ter sobre aquilo que vai ser o nosso conhecimento sobre o comportamento humano daqui a 60 anos. Porque com a tecnologia de hoje, muitas coisas boas vêm aí no sentido, boas para os curiosos e para os interessantes e interessados nestas matérias. E então o ato refletido de Carl Jung disse que poderia ser uma possibilidade e que a partir daí nós poderíamos ter desenvolvido a nossa consciência foi, por exemplo, no tempo da caça e coleta, alguém estar a tentar pescar com uma lança, a tarde toda, zac, 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 e chegou ao final do dia, irritado porque não conseguiu pescar nada e com aquela raiva toda, que nós não tínhamos as ferramentas de regulação emocional e consciência como temos hoje, éramos muito mais reativos, porque éramos muito mais selvagens, não tínhamos computador, nem eletricidade, nem nada, nem telemóveis, nem formas de comunicar por fax. Eu ainda sou do tempo do fax, mama. Referência de uma MAP, muito bom. E espetáculo aí no YouTube de 25, stand-up comedy, da mamada intelectual, para aí. E então ele diria que através das estados refletos de raiva, por exemplo, de uma tarde frustrada a não conseguir pescar, a pessoa ter um ataque de raiva tal que descarregaria essa raiva no filho e matava o filho. E mais tarde, com a consciência, refletia sobre o seu ato. O que é que eu fui fazer? Ok? Porque lá está, lá atrás, eu disse no tempo de caça e coleta, podemos dizer que é uma metáfora, porque eu nem sei se será correto dizer isso, mas acredito que sim. Sim, exatamente, no tempo de caça e coleta, não é? Antes mesmo de vivermos em civilizações tão sofisticadas quando começamos a vir a posterior, acho que é correto. Então, a partir daí, nós desenvolveríamos a nossa consciência aos pouquinhos ao longo do tempo. Okay? Através de atos irrefletidos, mais tarde, com arrependimento, refletirmos sobre eles. O que faz todo o sentido, correto? Porque, afinal de contas, a partir dessas reflexões, nós obtemos conhecimento, e ao obter conhecimento, nós aprendemos, e então não agimos dessa forma mais tarde. E claro, essa informação também é partilhada entre outros membros da tribo. Já estou aqui a estender um bocadinho a partilha dele. E então ser como um repositório de conhecimento que nós vamos acumulando e partilhando até pelas próprias interações da vida, acredito eu. Então essa é uma possibilidade muito interessante de como é que talvez a consciência se tenha desenvolvido. Porque a verdade é essa, a consciência teve que se desenvolver. Porque há 4 mil milhões de anos atrás, as espécies que eram parecidas a nós, o que nós víamos delas, supostamente, não eram tão sofisticadas quanto nós, certeza. Acredito eu. Aliás, não eram, do ponto de vista tecnológico, não eram. Eles sabiam lá o que eram emoções. Eles nem tinham terminologia para emoções. Nem tinham uma linguagem tão sofisticada como a nossa, não é? O português das línguas surgiram há relativamente poucos anos, comparativamente a 4 milhões de anos atrás. Não é? E no tempo dos Neandertais, essas coisas todas também, não é? Estou a viajar bem para longe, bem para longe. E não é super interessante pensar nisto, não é? Pensar como é que o conceito de introversão e extroversão só tem 60 anos, pelo menos na psicologia. Porque ele trouxe para a psicologia e foi o responsável pela popularização, porque também acredito que há quem argumente que já havia algumas categorizações mais ou menos próximas disso, mas aí também é como ao costume, não é? Já havia o conceito do átomo de uma unidade indivisível no tempo dos filósofos. Era o filósofo Dio qualquer coisa, não era Dionísio, esse é o do prazer. Então, antes da física quântica, já os filósofos da Grécia Antiga já tinham o conceito de átomo, de unidade indivisível. Então, imagina o que é isto. Imagina o que é que nós não conseguimos chegar com a nossa consciência, a informação que nós não conseguimos obter. O que é super interessante. Super, super interessante. E então estou a partilhar que é uma possibilidade interessante como é que nós ganhamos consciência e o porquê de nós devemos fazer introspeção. Porque nós conseguimos obter mais conhecimento sobre nós, sobre o mundo, então ficamos mais inteligentes sobre tudo, expandindo a nossa capacidade intelectual, social, diria eu, e consequentemente também englobará outras áreas, fazendo com que nós consigamos fazer coisas mais sofisticadas, contribuindo mais para a sociedade, contribuindo mais para a humanidade, com novas invenções, com empresas que servem a sociedade de uma forma benéfica,
procurando espalhar conhecimento ou sendo um líder, exemplificando, inspirando os outros, porque as pessoas também aprendem por modelagem. Modelagem será a pessoa vê um líder e modela os comportamentos dela, no sentido de começa a atuar no mundo inspirado por ela e incorpora um bocadinho da mímica que eu falei há pouco as crianças fazem. Se calhar algumas pessoas poderão concordar com esta ponta, assim, desta forma de mímica, mas eu acho que fundamentalmente podemos dizer que é isso, modelagem no fundo. Eu vou modelar o comportamento do outro. O que o outro demonstra, como se comporta, seja o mindset, a forma de atuar, eu vou modelar aquilo para mim. É o meu role model, é a minha figura role model. A minha figura modelo para eu modelar o meu próprio comportamento. Por isso acho que é super interessante pensar nisso. E perceber que nós podemos dar role models a nosso benefício. E podemos estudar os nossos role models. E escolher os nossos role models, as nossas figuras modelo. Devem ser pessoas que contribuíram bastante para a humanidade. Pelo menos que nós sentamos que eles nos inspirem. E observamos o comportamento delas. Porque conseguimos também modelar o nosso comportamento ao observar o delas. Incorporando a nossa vida e, claro, obtendo melhores resultados. Porque a ideia é ir modelar pessoas, a título de exemplo, que tragam resultados para a humanidade. Que nos inspirem para nós procurarmos fazer um comportamento semelhante, claro, incorporando na nossa identidade da forma como nós quisermos. Porque a ideia é essa, a ideia não é atuar exatamente igual a um robô aos outros, mas sim com a nossa própria voz, obtendo uma inspiração e influência do outro. Como temos inerentemente à existência humana, da sociedade, da cultura. Mas mesmo assim nós conseguimos encontrar a nossa própria voz, mesmo no meio de tanta influência pelo nosso meio externo. Ok? E acho que isso é super interessante pensar. E Jordan Peterson, eu estou aqui a dar uma extensão grande, mas já volto a finalizar a viagem com o tema que nos trouxe cá. E ele dizia que é um desafio, é algo deste género, é um desafio para nós conseguirmos encontrar as nossas próprias palavras e não estamos a repetir a dos outros, o que é verdade. E é sem dúvida um elo, não sei se esta palavra é correta, mas agora vai, não é? É como se fosse um elo de maturidade, argumentaria eu também, e acho que ele disse alguma coisa do género, porque nós enquanto estamos a crescer, muitas das vezes, e mesmo na vida adulta, e nestes 20, 30 anos, muitas das vezes o que as pessoas fazem ou nós fazemos é nada mais nada menos do que repetir comportamentos aprendidos. Porque lá está, porque é assim que nós aprendemos a comportar, é assim que as crianças crescem e incorporam as normas sociais e as formas de se comportar pelos seus role models, que normalmente é o pai e a mãe, através da mímica e de incorporar o aprendizado, as formas de comunicação. E nós temos então esse sistema de mímica, seja para cognição, imitar cognição, modos de pensar, seja até, podemos dizer que são os neurónios espelho também, que também funcionam para movimentos físicos. Eu a ver alguém a consertar algo, também estou a replicar, a espelhar na minha cabecinha, pelo menos parte do comportamento, fazendo com que eu melhore essa habilidade. Inclusive assim, já havia assim, por alto, ou melhor, como quem anda normalmente académico e vai ouvindo outras pessoas a falar que supostamente estudam e são bons naquilo que fazem, mas assim espero. Estudos de pessoas que participaram num estudo que compararam quem passou X horas a assistir, mas meio que a emular e a imaginar aquele comportamento versus pessoas que estavam a fazer, mas que não tinham uma espécie de role model, meio que estavam ali sozinhas. Pronto, uma simplificação excessiva, mas é só para partilhar aqui este tipo de comparações que são bastante interessantes. E pronto, só para partilhar essa informação aí. Pode dar insights interessantes. E então, acho que é interessante argumentar que por vezes nós estamos a fazer nada mais do que isso. A usar e a replicar vozes dos outros que incorporamos, em vez de procurar fazer introspeção e pensar por nós próprios para encontrar a nossa própria voz. E essa também é uma das missões da psicologia junguiana, tanto quanto eu sei. É ajudar o indivíduo a encontrar a sua própria voz, para atingir a individuação, que teoricamente ou virtualmente é impossível de lá chegar. Ou só virtualmente é que se pode lá chegar, porque na prática é um processo do indivíduo procurar ser individuado, no sentido de, eu diria, único e inteiro, com dignidade e integridade. Não interessa o sítio onde ele está, e ele mantém a sua persona, mantém essa persona no sentido de mantém a sua postura e a sua construção de significado no mundo, não muda. Como nós, que muitas vezes estamos num ambiente que se nós disséssemos nossa verdade, iríamos
a ser pressionados, irmos ficar num ambiente tenso e por causa disso mudamos a narrativa, não é? Entre amigos dizemos uma coisa, num ambiente tenso se calhar mudamos ali alguma coisinha e não assumimos tanto a nossa verdade por receio dessas consequências sociais que poderão ter devido à repreensão que há socialmente falando, apesar de objetivamente não haver, porque supostamente a gente diz o que quer e lhe apetece. Aliás, cada vez menos. Acho que já nem isso pode argumentar, por cada vez menos. Mas a verdade é que até com a repreensão emocional e muitas outras que devem estar para aqui a dizer, as pessoas sentem essa pressão, não é verdade? E não é? Porque é que sente-se emocionalmente isso. Não é? Porque há a percepção de ameaça de alguma forma, de que a pessoa vai ser expulsa do grupo. Então a individuação é muito interessante por causa disso, eu acho. E ajuda-nos a ter comportamentos coerentes connosco próprios, ou com aquilo que dissemos, com aquilo que faz sentido para nós, ajuda-nos muito a refletir, é bastante interessante. E então é bom nós encontrarmos as nossas próprias palavras, não é? E consequentemente também vai ter, acredito eu, encontrarmos o nosso próprio papel na sociedade. Perceber o que é que nós estamos aqui a fazer. Falar aqui o meu papel enquanto eu, João, aqui na sociedade. Isso é bastante interessante. E espero que te produza alguns insights bons. Também, então, para finalizar, através destas coisas todas que eu acabei de partilhar, neurónio espelho, absorver a cognição, role models, pressão social, incapacidade de aceitar a nossa verdade perante as consequências que isso traz para a nossa vida, por vezes podem até trazer sofrimento físico ou emocional, mas já sabemos que o sofrimento psicológico é bem pior, e aqui estou a diferenciar sofrimento emocional e psicológico, que é interessante também. Mas nós temos exemplos disso na história, muitas pessoas que partilham que o sofrimento psicológico é muito pior que o físico, não é? E eu estou aqui para na vertente emocional, porque às vezes nós sentimos que não devemos fazer certa coisa, mas que se não... sentimos que não devemos fazer certa coisa, mas ao fazermos essa certa coisa, mais tarde sentimos orgulho, ainda bem que eu fiz aquilo. Não é? Porque num sítio relaxado e com consciência nós conseguimos perceber que mesmo sendo difícil e parecendo que não era emocionalmente a coisa certa a fazer, que nós devemos ter feito aquilo, seja lá o que aquilo for. Seja falar falar quando devemos ter falado, abraçar a nossa verdade, não é? Em vez de ficarmos calados, que é uma coisa também que o Peterson partilha bastante. Estava aqui a olhar para o meu quadro, e o quadro que eu tenho aqui à minha frente é: compara-te com quem foste ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Que é uma boa mensagem. E então isto leva-nos, diria eu, tendencialmente, quem tem estes comportamentos que eu partilhei aqui, de não falar, não procurar refletir, não fazer introspeção, eu diria que tem uma grande probabilidade, ou uma maior tendência, pelo menos, não é necessariamente verdade, também diria eu, até porque isto pode acontecer de uma forma mais natural, talvez, também parece-me bem. Pode acontecer então de que o indivíduo seja mais suscetível, e claro que isto é super complexo, isto é sempre uma simplificação, é o que posso fazer aqui em 20 minutos, mas de qualquer forma espero que dê para partilhar alguns conceitos que façam a sua imaginação ter alguns insights e coisas que façam sentido para si. Então, devido a todas estas coisas que eu falei aqui, super complexas, uma simplificação que até alguns diriam que é excessiva, mas a mim o meu propósito aqui é ser útil e servir a sociedade, e não ser suposto, e não agradar aos cientistas, mas sim ajudar o povo e ajudar o povo. Embora também goste de agradar aos cientistas, porque eu também quero ser cientista, né? Cientista da mente humana, cientista psicológico. E então pode ser mais fácil para nós, ou não abraçamos a verdade, ou não estamos habituados a fazer esta introspeção, e a simplesmente comportarmos em piloto automático, de abraçarmos mais facilmente comportamentos que não são nossos, de recebermos introjeções do ambiente, de abraçarmos e incorporarmos normas sem nos apercebermos de forma inconsciente, simplesmente por influência do ambiente, dos grupos, não procurando abraçar a nossa verdade e construir aquilo que faz sentido para nós. Né? E atuar de forma coerente com isso, apesar das tentações da vida adulta e da vida adulta, da infantil e de todas as vidas. Todas as fases da vida, todas as faixas etárias. E então isso torna-se um desafio muito maior para... Bem, para quê? Para quebrar a norma, não é? Se a pessoa estiver bastante condicionada porque aprendeu, por exemplo, que sempre que ela fez algo que era para ela foi punida, vai ser muito mais difícil para essa pessoa encontrar primeiro o que é que realmente é dela e da sua função na sociedade, que ela sente de propósito a fazer, e de abraçar isso, não é? Porque está completamente condicionada de forma emocionalmente intensa, até pode ter sido poucas vezes na vida, mas terem sido de tal forma intensas que marcaram muito.
que é bastante difícil para ele abraçar sequer a sobriedade, ou perceber qual é que é a sobriedade e o que é que não é introjeções de outras pessoas, ou seja o que for. Mas, então, de facto, para conseguirmos abraçar essa nossa verdade e termos esta individuação ou termos a nossa identidade fortalecida de quem nós somos e queremos ser, é necessário fazer esta introspeção, de facto. Ou pelo menos acho que convém. Sem introspeção não sei se é possível, embora acredito que tenha que haver sempre, não é? Eu nos meus 25 anos eu diria que sim, se tivesse que apostar. Pelo menos acho que é bom partilhar que a introspeção é útil. E então depois disso, né, de partilhar isso e de fazer essa introspeção, que saber sobre psicologia ajuda muito, por isso posso subscrever o canal e ativar o sininho, porque aqui vai aprender sobre psicologia, comportamento humano, ideias de filósofos, espero eu, e de pensadores como Carl Jung e Viktor Frankl e Freud e outros. Aliás, já tem alguns pensamentos e ideias interessantes no Clube de Todos os Pensadores. E então a partir daí é sempre um desafio, não é? É sempre uma aventura, é a jornada do herói. É o mito do herói, como dizem alguns, que compartilhou Maria Isabel Fernandes no Clube de Todos os Pensadores. Afinal de contas, isto é doloroso, não é? É sempre um desafio, é uma aventura. Mas de facto, através da introspeção e de perceber o que é que faz sentido para nós, o que é nosso, o que é que não é. Que claro, terapia ajuda, obviamente. E ter uma rede de suporte também, e essas coisas todas. Depois de perceber isso, muitas vezes é necessário o quê? É necessário contrariar aquilo que seria os impulsos naturais que não são nossos, que aprendemos da sociedade, seja lá do que for, para abraçarmos a nossa verdade, que implica abraçar desconforto, tendências que nós não queremos, tipo de maus hábitos, de comer fast food, de consumir refrigerantes, bebidas alcoólicas, fumar, tabaco, que seja. Isso, isso é literalmente contrariar aquilo que nós sentimos que queremos fazer. Por mais que não queiramos, ou que a nossa consciência nos diga que não, isso pode ser tão forte que é difícil deixar. E claro, cada um tem a sua verdade, não é? E toda a gente faz parte do puzzle nesta sociedade. E então acho que é útil partilhar este pensamento, não é? Porque realmente quando não fazemos esta construção de significado de que é que somos nós, para onde é que estamos a ir, quem nós somos, ou quando é que nos queremos tornar, é muito mais difícil de levarmos com introjeções do meio externo e adotarmos comportamentos e impulsos que não são nossos. Aliás, Carl Jung falava disto. Carl Jung, no seu livro, no livro cuja concepção e organização foi feita por Carl Gustav Jung, lá falava lá do conceito de, traduzindo eu por palavras aqui do século XXI, do contágio de pensamento / de emoção. Que a pessoa que não procurava a individuação, procurar, no caso, a sua inteireza, que estava mais sujeito a atuar perante impulsos que não são os dela. Então, imagine a profundidade disto. Você pode atuar sobre impulsos que não são os seus. Imagine o que é que isto é, associado ao contágio de pensamento / emocional. É uma coisa... Só isso já dá para pensar muita coisa. Já dá para viajar pela mente durante muito tempo e para muito sítio. É? Principalmente se pusermos aqui os neurónios de espelho e tal, ainda é uma viagem muito mais profunda e mais espetacular. Para percebermos estas coisas todas. E claro, depois somos nós que escolhemos o que é que queremos fazer, não é? Se queremos seguir esses impulsos ou não. Porque também eles podem fazer sentido para nós de alguma forma. Sentimos que, não, isto faz sentido. Não é? E claro, adaptamos a nossa própria voz e verdade. É? E Carl Jung também nesse livro, que participou e que assinou, não é? E contribuiu para a sua publicação, O Homem e os Seus Símbolos, lá também referia que o homem então que abraçava estes impulsos que não eram os dele, negando a sua individuação e o seu eu inteiro, contribuía para a alimentação e crescimento de um monstro que podia se tornar gigante, cada vez maior, que no caso na prática acredito que poderá ser cada vez mais pessoas se deixarem dominar por esses impulsos que não são dela, não é? E daqui para a viagem dos Hitlers e dos nazis e dos regimes totalitaristas é um espetáculo. Porque realmente as pessoas seguiram ordens atrozes, para fazer coisas atrozes, e algumas delas, segundo consta, depois quando foram questionadas, né, nos campos de concentração nazi, diziam que apenas estavam a seguir ordens. Apenas estou a seguir ordens, pensei que estou a fazer bem. Eu pelo menos, daquilo que eu pude experienciar de pessoas que estudaram matemática,
Mas é interessante muito pensar muito nisso, não é? De que realmente faz toda a diferença de nós seguirmos por impulsos que não são nossos, emocionais, do que refletirmos sobre as coisas e agirmos por nós próprios, nossa própria vontade. Por isso é que eu acho que é muito importante partilhar que emoção não é igual a razão. E não é por sentirmos que devemos agir ou fazer. Porque é muito fácil, cada vez mais com a sofisticação que as pessoas têm, no caso falo de quem tem acesso a este conhecimento e quem estuda, é muito fácil deles usarem técnicas super persuasivas para nós sentirmos que temos de fazer parte do grupo e sentirmos que temos de atuar perante aquilo que está a ser dito e que vamos mudar o mundo. Bora! Dominados completamente pela emoção e não pela razão. Por isso é que é super importante partilhar e raciocinar e fazer introspeção. E não seguir apenas o lado emocional, não é? Que eu também diria que este vazio pela falta de introspeção, fundamentalmente, talvez, não é? Poderá gerar o quê? Gerar à procura de ideologias que não são benéficas para a sociedade, como por exemplo na política, direita, esquerda, meio, centro, seja lá o que for. E isso é mau, isso é mau. Porque normalmente nós temos essa necessidade de ter alguma coisa que nos preencha, que nos faça sentir útil. E as ideologias podem ser perigosas, no tal das políticas, porque realmente é muito fácil a pessoa ficar cega para aquilo. Porque é como se sentisse em casa, né? E a sentir que aquilo é que é o correto a fazer. Mas se quiserem a minha opinião sincera, eu ainda vou desenvolver mais esta ideia, espero eu, quando tiver tempo. Mas eu acho que fundamentalmente não importa necessariamente o partido político que alguém se identifica, mas sim qual é que é o grupo de pessoas que está a candidatar-se, que pode adeçar as respostas que o país precisa. Não interessa se é direita ou se é de esquerda, não é? Mas sim o que é útil para a sociedade naquele momento, tendo em conta o que aparece ali à frente. Não seja aqueles candidatos. Isso é que se deve pensar, mais do que se identificar à direita ou à esquerda. Principalmente hoje em dia que estamos cheios de problemas. Não é? Inclusive já vi pessoas como o Zorlac, se ele me permitir mencionar o nome dele, a dizer que havia pessoas que punham a ideologia à frente dos problemas reais que o país está a passar neste momento. É tipo, não suspender a ideologia por um momento para adressar problemas reais que eram contrários à sua ideologia, mas que estavam a acontecer, que eram necessários ser adressados. Não é? Então por isso é que é preciso ter bastante cuidado com as ideologias que uma pessoa abraça e com quem se identifica, e também é por causa disso que a religião e as práticas espirituais são fundamentais no indivíduo, diria eu, para não se cair nestas ideologias, nesta espiritualidade cor-de-rosa. Eu vi este termo da Fátima Ponta, acho que posso partilhar. Eu achei espetacular, esta espiritualidade cor-de-rosa, né? Que eu acredito que é o que ele estava a partilhar seria isto, da política, por exemplo, de ideologias, e não fundamentalmente aquilo que deveria ser preenchido por ideologias de religião saudáveis, ou de espiritualidade saudável, porque claro, também há religiões que, lá está, que não produzem bem para o mundo. Mas isso é outra viagem. E a minha mãe é católica, a minha família é toda católica, cristã, cristianismo e tal. E a minha mãe tem muito. A minha mãe tem muito medo, a minha família tem muito medo. Que eu, quando falo de religião, falo alguma coisa errada no sentido de pensar: será que ele está noutra religião? Será que ele está a falar do capeta? Será que é o capeta que está a influenciar no sentido do diabo? E é muito engraçado eles assustarem-se constantemente. Tenho uma preocupação excessiva. Para mim é excessiva, porque eu tenho de ouvir a preocupação e procurar acalmar de alguma forma que, por exemplo, que gratidão não é uma prática religiosa. É só trabalhar com a nossa neurofisiologia. E que psicologia não é religião, não é uma prática religiosa ou espiritual. Mas pronto, é um desafio. Faço a minha parte para ajudar nesta transição social e cultural para um mundo melhor, com mais paz. E faço o que posso, não é? Espero que este vídeo tenha sido útil. Caso queira apoiar a continuação da produção destes vídeos, basta aderir ao Patreon com 3€ mês ou mais, se você sentir que este conteúdo merece. E também coloque o gosto, subscreva e ative o sininho se quiser receber as notificações dos vídeos e saber quando é que eu lanço um novo vídeo e a falar sobre o que é. Muito obrigado, um grande abraço e boa sorte.